Olá, boa tarde. 1h50 em Brasília. Estamos de volta com o Senado agora. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje 2 pedidos de empréstimos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. As operações, no total de 260 milhões de dólares, serão analisadas agora em caráter de urgência no plenário. De volta ao Senado, a ex-ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, aproveitou a reunião da CAI para criticar o relatório semestral do FED, o Banco Central Norte-Americano, sobre a política monetária brasileira. De acordo com o FED, o Brasil é a segunda economia emergente mais vulnerável do mundo, à frente apenas da Turquia. A fragilidade brasileira estaria ligada à forte desvalorização do real desde abril do ano passado, quando o Banco Central norte-americano começou a retirar estímulos à economia dos Estados Unidos. A senadora Gleisi Hoffmann questionou a metodologia da pesquisa e os indicadores escolhidos, que não teriam respaldo na teoria econômica. Os critérios são tão questionáveis que, segundo a reportagem do Valor Econômico de ontem, se o FED incluísse os países avançados e não somente os emergentes em sua análise de vulnerabilidade, muito provavelmente os Estados Unidos figurariam como o 5º mais frágil do mundo. Quem gera esse clima de desconfiança não é o FED, não é o Banco Central norte-americano, são as acrobacias contábeis do Ministério da Fazenda, é a maquiagem das contas públicas. O FED não é uma entidade infalível. Há análises que às vezes são contaminadas por uma superestimação de alguns fatores conjunturais que de resto terminam nesses relatórios ganhando uma dimensão que não é própria. Gleisi Hoffmann pretende apresentar requerimento para que seja dado um voto de censura ao relatório do FED. O senador Cristóvão Buarque ponderou. Se for derrotado, dá a impressão que nós estamos a favor do FED. Estamos dando um voto de confiança, que é muito ruim. Segundo é que pode ser aprovado. Se for aprovado, o recado que nós vamos dar ao mundo é de que estamos politizando um assunto que deve ser analisado tecnicamente. Eu creio que o ministro Manteiga tem sim esse de analisar o assunto e mostrar que o FED errou. O assunto deve voltar a ser debatido na Comissão de Assuntos Econômicos. Um requerimento do senador Randolfo Rodrigues convida o presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini, para explicar o relatório do FED e dar detalhes das contas do país. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou a realização de audiências públicas com 3 ministros de Estado. Os ministros da Educação, José Henrique Paim, da Cultura, Marta Suplicy, e do Esporte, Aldo Rebelo, foram convidados a apresentar em audiências públicas as linhas gerais das políticas que serão executadas por eles em 2014. Os senadores querem aproveitar as reuniões para discutir a situação dos museus brasileiros e das vendas das universidades privadas. As datas para a realização das audiências públicas ainda não foram definidas. E nesta quarta-feira, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado recebe em audiência pública integrantes do Tribunal de Contas da União para discutir as obras relativas à Copa do Mundo de 2014. Há obras paradas, né? Há obras que sequer saíram do papel. E o superfaturamento, sobretudo, espanta. Ainda agora, o Estádio Mané Garrincha recebe um aditivo de mais 350 milhões de reais para obras no entorno do estádio. O Brasil cedia neste ano o 5º Fórum Parlamentar do G20. Presidentes dos poderes legislativos das 20 maiores economias mundiais vão se reunir para debater iniciativas globais voltadas para temas como geração de emprego, capacitação de mão de obra, combate à corrupção e mídias sociais. Um encontro como esse traz contribuições do mundo todo, né, com visões distintas, mas visões complementares, no sentido de trazer experiência, trazer vivência, trazer novas ações, novas propostas, e o resultado do encontro, sem dúvida nenhuma, será a apresentação de uma série de projetos desse grupo, exatamente no sentido de contribuir com a sociedade brasileira. O encontro do G20 parlamentar deve ser realizado em Brasília no início de agosto, mas depende ainda de aprovação dos presidentes do Senado e da Câmara, Henrique Eduardo Alves.
O Congresso se reúne hoje à noite para decidir em votação aberta se mantém ou derruba 4 vetos da presidente Dilma a matérias aprovadas pelos parlamentares. O mais polêmico é sobre a criação de municípios. Quando o texto foi aprovado, mais de 360 parlamentares foram favoráveis. Só que o resultado de hoje ainda é incerto. O governo está otimista. Provavelmente esse veto será mantido aqui no Senado. Como o projeto originalmente foi elaborado aqui no Senado, a manutenção do veto dispensa inclusive a votação na Câmara dos Deputados. E para impedir a criação de novos municípios, o Palácio do Planalto deve contar com alguns votos da oposição. Nós temos que reduzir despesas e não aumentar. Por isso votamos contra esse projeto e obviamente, a coerência nos recomenda votar favoravelmente ao veto. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as novas cidades podem gerar um impacto de mais de R$1 bilhão no Fundo de Participação dos Municípios. Ainda assim, o autor do projeto acredita que com o voto aberto no plenário, o Congresso vai derrubar o veto. Eu não acredito, primeiro, que haja razão de fato para vetar. E segundo, eu não acho que o parlamentar que votou conscientemente pela aprovação vá agora votar contra. Então eu vou votar pela derrubada do veto e espero que os parlamentares que votaram pelo projeto votem amanhã também pelo projeto derrubando o veto. O texto aprovado em outubro do ano passado determina que, em caso de criação ou desmembramento de município, o pedido deve ser feito à Assembleia Legislativa do Estado por pelo menos 20% dos eleitores residentes na área afetada. Já na fusão ou incorporação, seriam necessários, no mínimo, 10% dos eleitores de cada município envolvido. A Assembleia Estadual só pode aprovar a mudança após um estudo de viabilidade e um plebiscito. Para garantir a manutenção do veto, o Palácio do Planalto prometeu enviar ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência, com regras diferentes das que foram aprovadas. Que feche um pouco mais as possibilidades de criação de novos municípios e, ao mesmo tempo, possa direcionar mais para a região norte e a região nordeste a possibilidade de ampliação do número de cidades. Também devem ser analisados esta noite os vetos sobre o repasse de recursos públicos às universidades comunitárias, o que normatiza a travessia de pedestres próximo a escolas e o que regula a condução de veículos de emergência. A TV Senado inaugurou ontem à noite suas transmissões em sinal digital em São Luís do Maranhão. O sinal pode ser captado pelos telespectadores maranhenses no canal 51.1, em TV digital. Na cerimônia, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão também inaugurou seu canal aberto, o 51.2. As duas emissoras mantêm uma parceria. Os custos de implantação foram divididos. O senador Lobão Filho representou o presidente do Senado, Renan Calheiros, na inauguração. Eu acho que a função da TV Assembleia, da TV aqui, da Assembleia Legislativa do Maranhão, é aproximar aqueles escolhidos pelo povo para desempenhar o cargo de deputados estaduais, aproximar ele do seu eleitor, do seu cidadão, mostrar o que o parlamentar está trabalhando em prol da comunidade que o elegeu. Você acompanhou a cobertura dos trabalhos do Senado ao longo da manhã. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Continue assistindo a nossa programação. Boa tarde.